Oi, gente, vamos começar mais uma aula de ciências e hoje a nossa aula é destinada para os alunos do nono ano e o assunto é matéria e suas propriedades, tá certo? Então, matérias e suas propriedades. O que é matéria? Então, vamos lembrar o que é matéria. Matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço, ou seja, que possui existência física real. O que quer dizer isso? Que a gente pode medir, tá? A gente consegue saber o tamanho, tá? Então, um corpo, um objeto, né, uma planta, tudo isso é matéria, né? Tem existência física real, ocupa lugar no espaço, tá certo? Então, e o que não é matéria, professora? Olha, o que não é matéria, por exemplo, pode ser um sentimento. O sentimento não tem como a gente medir ele, não é isso? Não tem como a gente saber sua existência física real. A luz, a luz, ela tem uma forma ambígua, ainda não, uma dualidade. A gente ainda não consegue precisar com certeza se a matéria, se a luz é matéria ou se é energia, tá? Então, quais são as propriedades da matéria? A matéria, ela pode ser considerada, pode ser chamada de geral ou pode ser chamada de específica, tá? E quando ela é chamada de específica, ela pode ser específica funcional, específica física, específica química e organoléptica, tá certo? Então, a propriedade da matéria ela se divide em gerais e específica, sabendo que as específicas ela ainda se dividem em funcionais, em organoléptica, em químicas e em físicas. Então, o que são as propriedades gerais? São aquelas que nós não conseguimos identificar, né, com certeza que matéria é aquela. Por quê? Porque as propriedades específicas, você dando um determinado valor numérico, então a gente consegue identificar qual é aquela substância. Mas já nas propriedades gerais, nós não conseguimos, né? E quais são as propriedades gerais? As propriedades gerais são aquelas características comuns a todas. Então, massa, volume, extensão, inércia, impenetrabilidade, divisibilidade, compressibilidade, elasticidade, indestrutibilidade, descontinuidade, são propriedades gerais da matéria. Ou seja, toda matéria ela vai ter e a gente não consegue especificar qual é a matéria a partir dela. Então, por exemplo, quando eu digo 1 quilo, se eu não estiver vendo o que é, pode ser 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz, né? Então, não tem como eu identificar apenas com esse valor o que é, com esse valor de massa, o que é a substância, né? A matéria. Eu não consigo identificar. E o que é massa? Massa é uma medida que nós utilizamos para saber a quantidade da matéria, tá? Volume é o espaço ocupado. Extensão é a capacidade que a matéria tem de modificar o seu estado físico entre sólido, líquido e gasoso. Inércia é a capacidade que a matéria tem de ficar em repouso ou em movimento, né? Se não houver uma força que faça parar um determinado corpo, ou que ele estando parado, que o faça movimentar, então a gente chama isso de inércia, que é a capacidade que o corpo tem de ficar, continuar, né, parado ou em movimento se não houver uma força externa. Impenetrabilidade é a capacidade que a matéria tem de ocupar um espaço e outra matéria não ocupar esse mesmo espaço. Então, dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Então, a gente chama essa propriedade de impenetrabilidade. Divisibilidade é a capacidade que a matéria tem de se dividir. Então, eu posso pegar, por exemplo, um pedaço de carne e dividir ele em 1.000 pedaços. Ele vai continuar sendo carne, só que em tamanho menor, reduzido, tá? Aí nós temos compressibilidade. Compressibilidade é a capacidade de comprimir a matéria, ou seja, de reduzir ela. Então, por exemplo, um gás ele pode ocupar um espaço muito grande, como também ele pode ser reduzido e ocupar um espaço menor. Elasticidade é a capacidade que o
que o corpo tem, é a propriedade que um corpo tem de quando sofrer uma ação, né, ele se expandir e depois que essa força sair desse corpo, né, ele voltar para o seu estado original, tá? Então, uma determinada matéria, ela pode se expandir, né, mas ela pode se expandir e depois voltar à sua forma original, tá certo? Depois que essa força parar de ser exercida. Indestrutibilidade. Indestrutibilidade é a capacidade que o corpo tem de resistência, de modificar o seu estado físico. E descontinuidade é a característica que a matéria tem de ter espaços vazios, né? Então, a gente pensa, por exemplo, quando a gente olha uma mesa, uma porta, que ali não existe espaço vazio, mas existe sim. Na formação da matéria existe espaço vazio que nós não conseguimos observar a olho nu, mas que eles estão presentes, tá certo? A matéria não é contínua. Então, aí a gente tem um exemplo para vocês que eu estou colocando de extensão, né? Que é a capacidade que a matéria tem de estar em estados físicos diferentes, massa, né, que eu posso ter 10 quilos de feijão, 10 quilos de alface, então eu não consigo identificar, diferenciar, se eu não estiver observando, né, apenas com a numeração eu não consigo diferenciar. Impenetrabilidade, que é a capacidade de um corpo não conseguir ficar no mesmo ocupar o mesmo espaço que outro, tá certo? Então, vocês veem aí, ó, que o volume desse líquido é 1, né? E quando eu coloco essa esfera que está aqui embaixo, o volume vai aumentar por quê? Porque o espaço que era ocupado antes, nessa parte de baixo aqui, não vai ser mais ocupado pelo líquido, e sim pela esfera. Então, ele teve que ocupar outro espaço, tá certo? Então, a propriedade de impenetrabilidade. As propriedades específicas são aquelas que nós conseguimos identificar a matéria, tá? Então, por exemplo, se eu digo que um líquido ele é incolor, ou seja, não tem cor, então eu estou dizendo que pode ser qualquer um, mas se eu digo que esse líquido ele tem ponto de fusão a 0 graus Celsius, então eu estou sendo específica, né? Então, quando eu digo que o líquido ele é incolor, então eu não consigo identificar, mas quando eu digo que esse mesmo líquido ele tem ponto de fusão 0 graus Celsius, então eu já consigo identificar. Então, são propriedades específicas. O ponto de fusão é uma propriedade específica, tá certo? Então, são propriedades que nós conseguimos identificar a matéria, ou melhor, diferenciar ela dos outros, tá certo? Então, alguns exemplos de propriedades específicas físicas, né? Nós podemos dizer a densidade, o ponto de fusão e de ebulição, tá? E o coeficiente de solubilidade, que é a capacidade que algumas substâncias têm de dissolver outras, tá certo? Então, ó, como exemplo aí o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Então, por exemplo, o mais comum de todos que é a água, tá? Então, a água a 0 graus Celsius, ela muda o seu estado físico, ela passa de sólido para líquido. Então, seu ponto de fusão é 0 graus Celsius. Então, a gente sabe que a 0 graus Celsius, a água, ela passa ela tem o seu ponto de fusão. E a 100 graus Celsius, ela tem o seu ponto de ebulição, né? Que é passando do líquido, o que é o ponto de ebulição? É a passagem do líquido para o gasoso. Isso acontece quando a água atinge a temperatura de 100 graus Celsius. Então, isso é uma propriedade específica. Por quê? A gente tem uma tabela e nessa tabela tem lá o ponto de fusão e o ponto de ebulição de algumas substâncias. Então, observando essa tabela, eu vou saber dizer a você que se eu tenho um determinado líquido incolor e eu coloco ele para ferver, né, para aquecer, e aí ele atingiu a temperatura de ebulição a 100 graus Celsius, isso quer dizer que é água, porque é a água que atinge a temperatura de ebulição a 100 graus Celsius. Densidade. Densidade é a massa dividido pelo volume. O que quer dizer isso? Quando eu tenho um objeto, por exemplo, 1 quilo de chumbo e 1 quilo de algodão, todos dois têm a mesma massa, que é 1 quilo e 1 quilo. Eu não consigo diferenciar.
Mas só que 1 quilo de chumbo, ele vai ocupar bem menos espaço do que 1 quilo de algodão. 1 quilo de algodão vai ocupar muito mais espaço. Então, se eu disser a densidade para você de uma determinada substância, de uma determinada matéria, eu consigo identificar porque a matéria ela tem densidade diferente. Então, a gente diz que é uma propriedade física, né? Uma propriedade específica da matéria. As propriedades funcionais, que também são propriedades específicas, são aquelas que elas agrupam a matéria em determinadas funções, né? Que nós dissemos que são os grupos funcionais. Por exemplo, todo ácido é azedo. Então, se eu pegar um ácido e colocar na boca, eu vou perceber que o sabor dele é azedo. Então, ele tem, o grupo funcional dele é um ácido, né? Então, por exemplo, o limão, eu posso colocar na boca e eu vou sentir o sabor dele azedo, então eu sei que ele é um ácido. Já, por exemplo, a banana verde e o caju, ele tem um sabor adstringente. Então, ele trava, fica travando na boca. Então, eu sei que ele é uma base. Então, isso a gente diz que são propriedades específicas funcionais. Lógico que nem todo ácido, nem toda base você pode colocar na boca, como eu coloquei, por exemplo, aí o exemplo do ácido sulfúrico, né? Que se colocar, vai ocorrer um desastre, tá? Aí nós temos as propriedades organolépticas. O que são propriedades organolépticas? São aquelas que estimulam os nossos sentidos. Então, por exemplo, quando quais são os sentidos humanos, né? São o olfato, o paladar, a visão, a audição e o tato. Então, veja, quando eu observo uma flor, eu vendo aquelas características da cor dela, então eu consigo diferenciar uma flor de outra. Então, isso é uma propriedade organoléptica. Através do sabor, né? Eu também consigo identificar qual é o alimento que eu estou me alimentando, que eu estou comendo. O cheiro, através do cheiro, eu consigo identificar também algumas. Então, essas propriedades nós chamamos de organoléptica porque elas estimulam os nossos sentidos, tá certo, gente? Então, ó, por hoje é só e a nossa aula fica por aqui, tá certo?